Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. É um capítulo bem curtinho, né? Versículo 1 diz: Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Somente até aqui. Amém? Versículo de número 4 diz: Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Ide as vossas tarefas. O capítulo 5, ele trata basicamente do primeiro reencontro de Moisés com Faraó. Eles se conheciam. Moisés foi criado no palácio como filho da filha de Faraó. Esse é o Faraó que sucedeu o pai da filha que criara Moisés. Portanto, esse é aquele que foi criado, que crescera com Moisés. Só que aconteceu aquele fato: Moisés, vendo a aflição do seu povo, tentou intermediar e agir como um juiz, um mediador, e até, quem sabe, ele tinha a intenção de ser um salvador. Mas ainda não era o tempo de Deus para ele, porque Moisés não estava capacitado por Deus. Ele estava capacitado com a sabedoria do Egito, ele estava capacitado com os recursos, ele estava capacitado porque tinha contatos, afinal ele era um palaciano. Mas essa não era a capacidade que Deus queria que Moisés tivesse para a grande obra de libertação de Israel. Ainda precisava ele ser preparado por Deus. E aí é como se ele fosse na intenção e na força dele, com os recursos dele, e aí não deu certo. Quando foi separar uma briga,
Ele acabou matando o egípcio. Enfim, teve que sair fugido, e ali ele passa 40 anos no deserto. E quando Moisés desistiu daqueles planos, quando ele não pensa mais em ser alguém que vai ajudar o seu povo, socorrer, salvar, quando ele não acredita mais nos seus recursos, porque ele não tem, o que restou? A sabedoria, mas os contatos, a força da juventude, os recursos materiais, nenhum, zero. Pastor que pastoreava o rebanho de seu sogro. Então, quando ele não tem mais recurso, quando ele não mais tem confiança nele e no que ele possui, portanto, do que ele pode fazer com aqueles recursos, aqueles contatos, é a hora que Deus chega para ele, se revela a ele e o chama, porque este homem, Moisés, está na condição, ele está no ponto para ser usado por Deus. E que ponto é esse? É quando o homem não acredita na sua força e nos seus recursos, não coloca a confiança em si. Este homem está pronto para colocar a sua confiança, portanto, em outrem. Este outro é o próprio Deus. Quando o ser humano, quando o chamado por Deus, ele coloca a confiança em Deus, isso também tem a implicação de que ele vai depender totalmente do Senhor para aquilo para qual foi chamado a realizar. Pronto, agora este homem está pronto. Quando nós deixamos de confiar em nós, quando nós deixamos de confiar no que possuímos, quando nós deixamos de confiar nos outros, mas nós confiamos em Deus e esperamos nele a bem-aventurança, nós esperamos nele o sucesso da nossa empreitada, do nosso serviço, do nosso chamado, aí sim, aí nós estamos prontos para sermos chamados, enviados, portanto usados por Deus para realizar uma grande obra. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foram assim com os profetas, foi assim com os juízes. Lembra de Gideão? Senhor, mas a minha família é a menor das tribos, é uma tribo que não é essas tribos. Minha família ainda é uma pequena família da tribo. E eu, da casa de meu pai, eu sou o menor. Pronto, é você mesmo. Aleluia! Porque quanto menor nós formos, maior será o poder de Deus. Quanto menor nós formos, mais Deus vai aparecer a grandeza dele, aleluia. Quanto menor nós formos, mais Deus vai ser visto, vai ser reconhecido que ele é quem está fazendo através do pequenino Josimar, da pequenina Rosângela, pequenino. Você está me entendendo? Pois bem, então Moisés, como ele já tinha desistido há 40 anos, ele relutou, né? Capítulo 3 de Êxodo. Mas Deus disse para que veio. Ele veio para libertar o seu povo. Eu gosto do versículo
de número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu para livrar. Você está entendendo que se há 40 anos atrás Moisés fosse usado por Deus, Moisés ia dizer: eu livrei o povo. Mas agora, com seus 80 anos e já desacreditado de tudo, Deus podia chegar para ele e dizer: eu ouvi, e eu desci para livrar. Sou eu quem vou livrar o meu povo e vou cumprir a promessa na vida deles. E quem é Moisés? É alguém que eu vou usar para fazer uma grande obra. Aleluia! É assim, irmão, é assim. É o que nós somos. Nós somos alguém a quem o Todo-Poderoso usa para fazer uma grande obra. E aí, capítulo 5 é esse encontro, o reencontro com o Faraó. Faraó intentou tirar a vida de Moisés, pai, agora, enfim. E aí Moisés chega com a mensagem que para Faraó é estranha. É tipo sem noção. Como assim? Deixar Israel ir. Como assim? Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Ele não sabia que ia começar a conhecer de uma forma gloriosa, porém dolorosa para ele. Eu não conheço o Senhor. Que papo é esse? Acho que você está desocupado. Vai, volta para os teus afazeres, ide para os teus afazeres. E aí, Faraó, ele planeja, através do trabalho, ocupar o povo, cansar o povo, de forma que o povo não tivesse nem tempo, nem vigor para buscar o Senhor. Faraó, ele usa de algo que é bom, mas ele distorce o propósito do que é bom, para que o trabalho venha a ser, ao invés de um recurso, de algo que é bom, para ser algo que vai impedir, que vai atrapalhar o relacionamento daquele povo com as promessas de Deus, portanto, com o Deus das promessas. O trabalho, ele é bom. Ele é tão bom que quando Deus criou o ser humano e o colocou num jardim, que também Deus fez aquele jardim, um lugar especial, por isso o jardim é conhecido como um lugar de delícias, Éden. Deus colocou Adão e Eva no jardim e os colocou para cultivar e proteger. Cultivar e proteger. E ali Deus deu um trabalho para que eles se ocupassem com algo que era bom. E todo dia, depois de um dia bom e prazeroso de trabalho e de convívio familiar, eles iam
continuar este convívio familiar agora na presença de Deus, na viração do dia. Era maravilhoso, perfeito. Então, ao contrário do que alguns dizem que o trabalho é a maldição, não, o trabalho nunca foi maldição, o trabalho é bênção. Agora, se não souber lidar com o trabalho, ele pode se tornar em um grande impedimento a uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida plena. E o farol faz isso. No versículo de número 6 diz assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se aplique e não deem ouvidos a palavras mentirosas. E aí Faraó, ele tem aquela mentalidade que é bem humana, que é bem, humana não, melhor dizendo, é bem mundana. Que quem tem tempo para estar em culto, em igreja, porque eles não entendem o que nós fazemos. Eles não entendem que nós nos reunimos não apenas para cultuarmos em assembleia. Não, a gente faz mais do que cultuar, né? Que é louvar a Deus, louvar a Deus com ações de graças, com cânticos espirituais. A gente também se reúne para orar. E na oração nós oramos por nós oramos por outros, inclusive pelo bairro. Nós intercedemos, nós travamos batalhas espirituais por meio de oração. Nós também nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus, que assim como o corpo é alimentado pelo alimento físico, a alma é alimentada pela palavra de Deus. Nós conhecemos o Deus da palavra por meio de sua palavra. E a gente se reúne também para celebrar a comunhão, para fortalecer a fé, para estimular uns aos outros, edificar uns aos outros. Na verdade, é uma proposta de vida. O culto, o clamor, como o Faraó diz assim, para que eles, ociosos, eles não venham aclamar, eles não venham dizer: vamos sacrificar o Senhor. Não, na verdade, isso não é de quem está desocupado e ocioso, isso é de quem recebeu do Espírito de Deus uma nova vida, uma vida para viver para a glória de Deus. É uma proposta de vida para a vida, que se iniciou na cruz, quando nos convertemos, aleluia, e vai continuar pela eternidade. O clamar a Deus, o adorar a Deus, o se reunir para culto, o se reunir para estudar a palavra de Deus, o se reunir para desfrutar o amor, a comunhão, isso faz parte de uma nova vida, vida essa conquistada na cruz e nos ofertada, aleluia. E nós que morremos para o mundo e para o pecado, nós fomos sepultados
voltados para esta forma diferente de se viver. Na verdade, de viver distante disso é que é uma vida estranha. Porque, como eu disse, desde lá do Éden, o encontro com Deus em família era diário e fazia parte da vida daquele casal, e que era, por ser os primeiros, o exemplo de como seria a vida de uma sociedade, da humanidade, se eles não tivessem caído. Era tipo aquilo: nós vamos trabalhar, nós vamos desfrutar em família, em sociedade, mas faz parte do viver o quê? Nós termos um momento maravilhoso com Deus. E Deus descia à terra na viração do dia, ou seja, um dia terminando e outro iniciando. E isso é maravilhoso, né? Tipo assim, ó, um dia começa comigo e termina comigo. Hein? Oh, glória! Amém? Estranha é uma vida onde a criatura distante, porque é só assim para explicar, ela vive sem ter momentos onde ela se encontra com o seu Deus, para clamar o seu Deus, para sacrificar o seu Deus, para adorar o seu Deus. Não é estranha essa vida, estranha é uma vida sem isso. E não é de quem está ocioso e desocupado, como pensou o Faraó. Preste atenção no que eu vou dizer, essa é a mente de Faraó. Essa é a mente de quem não conhece a Deus. Quem conhece o Senhor, aleluia, quem conhece o Senhor, ele ama esses momentos de encontro da igreja, da noiva com o noivo. Ele ama aqueles momentos do sexo, que essa relação com Deus é o que fundamenta e dá sentido ao viver. Logo, não é um Deus que eu falo e é um Deus que é distante. Não, é um Deus pessoal. Ele está tão perto que decidiu habitar dentro de mim por meio do seu Espírito. Aleluia. Então preste atenção no que eu estou dizendo. A mente que pensa que aquele que tem tempo para clamar e para sacrificar, que é cultuar, adorar, servir a Deus, eu já preguei sobre isso, de como em Êxodo as palavras sacrifício e serviço, elas se relacionam como sinônimos. Quem pensa dessa maneira, que tem tempo para isso, é os desocupados, os ociosos, é Faraó. Essa é a mente do mundano, daquele que, como disse Faraó, o que é que ele disse? Quem é o Senhor? Eu não conheço. Sabe o que é que me espanta? É que tem um bocado de crente com a mente de Faraó. Eu não tenho tempo para estar clamando. Eu não tenho tempo para estar sacrificando. Eu não tenho tempo. Eu não sou um desocupado. Eu não ando ocioso. Mente de Faraó. Mente de mundano.
E o faraó ainda dá um rela no Moisés, né? Ide aos teus afazeres, tipo, rapaz, vai trabalhar, mano. Vai procurar o que fazer, negócio de estar aqui dizendo que é para libertar o povo ir cultuar a Deus, servir a Deus. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Isso é mente do diabo, isso é mente de Faraó. O povo é de Deus. Aleluia, então é natural que este povo ame o seu Deus, que queira dedicar tempo ao seu Deus, de encontro com o seu Deus, portanto de adoração ao seu Deus, de serviço ao seu Deus. Este povo de Deus é o povo que ama o seu Deus, porque primeiro foi amado. É o povo que tem no seu coração a esperança, aleluia, de que um dia vai se encontrar definitivamente com o seu Salvador e vai viver uma vida eterna com Ele, aleluia. E nessa esperança ele vive essa vida, ele busca força, encontra forças para vencer os desafios da vida. A gente primeiro tem que entender que o que Moisés, como porta-voz de Deus, estava propondo para Faraó era a libertação do povo de uma escravidão, portanto de uma maneira de viver, para uma outra maneira de viver. E nesta outra maneira de viver, o fundamento, o centro, para onde converge todas as coisas e para quem é e por quem é, e para quem é todas as coisas, é o Senhor Jesus. O que não faz sentido nesta nova maneira de viver, ou nesta nova vida, é uma vida onde a pessoa continua muito atarefada, muito ocupada, com muitas coisas, e não tenha tempo de dedicar-se ao seu Deus. E entenda, quando eu digo dedicar-se, eu estou falando de ter tempo para servir ao Senhor. Porque não é de hoje que eu digo, nós adoramos ao Senhor com o nosso serviço. Amém? Nós adoramos, nós prestamos culto ao Senhor com o nosso serviço. Quem está me entendendo? Vocês lembram de Marta e Maria? Vocês lembram o que Marta diz? Senhor, dá um toque aí a Maria. Pede para ela me ajudar aí. O que Jesus disse para ela? Marta, Marta, andas ocupada com muitas coisas. Ela estava ocupada com tanta coisa que ela estava perdendo o principal, a oportunidade de estar aos pés de Jesus, dedicando o Senhor Jesus honra e sendo por Jesus ministrada, tocada. Uma coisa só é necessária. Irmãos, o trabalho, assim como as outras ocupações, ela tem que ter o espaço, o tempo adequado. Não pode tomar o tempo, não pode ocupar o tempo. Assim como a gente também não pode usar as nossas energias, o nosso vigor, só com trabalho e outras coisas. Nós devemos entender que a nossa vida agora, ela é uma vida para Deus. Nós fomos, exemplo de Israel, libertos. Israel da escravidão do Egito, nós da escravidão do pecado. E Satanás se aproveitava dessa escravidão do pecado e também regia a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2.
Nós somos libertos, portanto, da escravidão do pecado de Satanás, transportado do império das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo, para uma nova maneira de viver. E essa maneira nova de viver mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E como vivos para Deus, Deus fica sempre relegado a quando houver um tempo, se houver um tempo. Não foi para isso que o Senhor nos libertou, não foi para isso que o Senhor nos deu nova vida, não foi para isso que Jesus entregou a sua vida na cruz. O Senhor Jesus, Ele deu a vida dele em resgate da nossa, para que nós vivêssemos uma nova vida, uma vida que glorifique o seu nome. Estão entendendo? Então o que tem que mudar são as outras coisas, porque agora nessa nova vida, o ter tempo, o ter recursos para servir a Deus é fundamento, é essencial. Alguns levaram tão a sério essa verdade, que eles mudaram a forma de ver tão radicalmente, que viveram em prol, dedicaram a sua vida em prol do avanço do reino, o resgate de almas. Acho que é Justinho, esqueci o nome do missionário que quando chegou, acredito que foi, eu confundo, na Índia ou na China, quando ele pisou em solo, ele disse: aqui eu me gastarei e me deixarei gastar pela obra do Senhor. O cara estava dizendo: agora esta é a minha maneira de viver, eu viverei em prol de anunciar que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e todo aquele que nele crê não será condenado, será salvo. Eu viverei em prol disso. Aleluia! E a gente está brigando para tentar convencer alguns crentes que ele deva ter mais alegria em separar mais tempo, mais recursos. Sabe qual é o nosso principal recurso, irmão? É o tempo, porque o tempo é vida. Só que nós dizemos que a nossa vida foi entregue ao Senhor Jesus, portanto a Ele pertence. Mas nós falamos com a boca uma coisa e procedemos em ações de outra forma. Vamos ocupar esse povo com mais trabalho. Foi o que disse Faraó, em outras palavras, porque eles, não tendo mais tempo e vigor, porque tudo isso vai ser investido no trabalho, eles não vão ter, portanto, nem como pensar em adorar, em servir a Deus. O trabalho é bom. É tão bom que foi por Deus estabelecido. É tão bom que lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, diz que o desfrutar
dos resultados do trabalho, isso é dom de Deus. Deus nos abençoa para que tenhamos saúde para trabalhar, e tenhamos o resultado do nosso trabalho e possamos desfrutar desse resultado. Isso é dom de Deus. Deus abençoa o trabalho, até porque na obra a gente trabalha, sim ou não? O problema é quando esse trabalho está sendo feito com a motivação errada, e quando os recursos desse trabalho também está sendo usado de forma egoísta. E aqui eu quero pontuar isso. Veja, Faraó pegou algo que é bom e colocou de uma forma que daquele jeito, daquela maneira, ia se transformar em um empecilho. Quando é que o trabalho se transforma em um empecilho? Quando o trabalho deixa de ser uma bênção para se tornar, por assim dizer, uma maldição. Porque se nos afasta do propósito de Deus, se nos afasta da intimidade com Deus, dessa nova vida com Ele, para Ele, é uma maldição. Bem, pelo menos de duas formas. Quando o trabalho ele passa a impedir as relações, muito trabalhar, se esgota as energias, consome tempo, e aí se falta energia e falta tempo para se dedicar ou para ter tempo e energia para a família, tempo e energia para servir a Deus. Quando eu falo tempo e energia para servir a Deus, isso pode soar para alguns até como, mas é verdade, irmão. Deus espera que a gente tenha tempo e energia para servi-lo. E se o trabalho ou qualquer outra coisa está tomando esse recurso, esses recursos estão sendo mal utilizados, isso não vai ser bom. O resultado disso não vai ser bom. Tem gente que está escravizada pelo pecado e nem sabe. Escravizada pelo trabalho e nem sabe. O tempo é para trabalho, as forças é para o trabalho, não tem mais vigor, não tem mais ânimo, não tem mais tempo para nada, é para trabalho. Até para desfrutar do salário do trabalho, está difícil. Vamos fazer uma viagem, irmão, bora. Aí chega lá na viagem, vou dormir. Não, irmão, mas nós viemos para viajar, não passear a praia, conhecer a cidade. Não, vai tu com o menino, eu vou dormir. Adiantou? Não adiantou. Irmãos, nós vamos fazer uma viagem missionária. Aleluia. E nós vamos orar para Deus nos usar, para Deus salvar. Ô irmão, eu queria tanto participar. Mentira, queria não. Eu só não vou porque eu não tenho tempo. O trabalho exige muito de mim. Tu sabe como é que é, né, pastor? É o pão de cada dia para a esposa, para os filhos. Se você quiser, por isso que eu digo que é que não quer mesmo.
Se você quiser, se coloca diante de Deus em oração. Senhor, esse trabalho está me escravizando ao ponto que eu não tenho tempo nem para mim mesmo, avalie para as outras coisas. Não tenho tempo para ti, meu Deus. Senhor, fecha essa porta e abre outra. Eu tenho certeza que Deus ouve esta oração, porque esta oração é segundo o coração dele, é segundo a vontade dele, e ele muda, ele faz, porque ele é Deus. Agora ele não vai fazer isso se você não quer. Se você não quer, então pronto, ele não vai lhe forçar. Agora, se você quer, ele fecha a porta, ainda dá as contas todinha para você, que é para você ajudar na obra, e abre outra porta, com horário abençoado, para você servir a ele, fazer a obra dele, no tempo que resta nessa terra. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já vivi isso, eu prego isso, já orientei várias vezes, e todos que ouviram, deram crédito, e colocaram diante de oração, Deus fez. Porque Deus não nos salvou para a gente viver uma vida onde a gente nem o conhece, porque não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para viver a obra de Deus, não tem tempo para se dedicar a Ele. Não, Ele nos salvou para isso não, irmão. É um Deus pessoal, Ele nos salvou para se relacionar conosco, aleluia. Fazer a obra dEle é uma oportunidade que Ele nos dá de caminhar com Ele. É como se Ele fosse um grande agricultor, um grande dono de terras, e Ele vai semear nessa terra, e Ele nos convida, vem comigo, ó. Vamos no dia a dia, vamos arar a terra comigo. Você vai estar arando, eu vou estar contigo, aleluia. Você vai buscar a semente, eu vou estar contigo. Você vai lançar a semente, eu vou estar com você. Nós vamos nos conversando, nos conhecendo, fazendo esta obra. Nós vamos caminhando juntos, se relacionando, aleluia, aqui na terra. E quando chegar no céu, aí é que vai ser mesmo. Sabe, Cristo deu a vida dele na cruz, irmão, para nos levar para perto de Deus, para o plano original. E o plano original é o Éden, meu irmão. E no Éden o encontro é diário, aleluia. A alegria de adorar a Deus, estar com Deus, ela é real, é diária, desfrutada diariamente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando é que o trabalho passa a ser algo que vai ser prejudicial? É quando ele está tomando todas as energias e o tempo. Não precisa disso, irmão. Não precisa disso. Não é porque dessa forma eu dou uma condição melhor de vida para minha família. Mas do que adianta, irmão? Do que adianta comer bem, ter roupas caras, ter casa boa, mas não ter intimidade, amizade, não ter paz com Deus? É melhor, se for o caso, e Deus é tão bom que nem precisa, Ele não nos abençoa. Mas se for o caso, troca a marca do arroz. Deixa de comer a carne de primeira para comer carne de segunda. Troca a marca de roupa. Olha que camisa bonita, irmão. E foi barata. Estou alinhado ou não estou? Sim ou não? Em vez de ser o carrão de cento e pouco, é o de 60, é o de 50, é o de 30. Mas é melhor ter pouco, suficiente, e ter
ser amigo de Deus, viver essa amizade com Cristo, com o Espírito Santo, do que ter muito e não ter amizade com o Senhor, andar falando dele, mas porque ouve falar e não porque caminha com ele e fala com ele, irmão. Quem está me entendendo? Até porque, meu irmão, o que a gente ajuntar aqui na terra vai ficar, mas o que a gente, aleluia, viver com Deus e viver para Deus, vai seguir para a eternidade. Ou seja, nós vamos desfrutar aqui, irmã Fabiana, e nós vamos desfrutar na eternidade pelos séculos dos séculos. Sabe, Jesus fala de um homem em Lucas 12, eu acho que é isso. Lucas 12. Jesus fala assim: tende cuidado, versículo de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. O que é que isso tem a ver com o trabalho? A abundância dos bens que possui. Porque é através do trabalho que um homem honesto vai ter bem, sim ou não? Amém? Deu certo a ligação aí? Um homem honesto, ele vai possuir bens como fruto de seu trabalho, amém? Aí Jesus está fazendo uma parábola aqui, trazendo um ensino, e ele diz: tende cuidado e guardai-vos, tende cuidado de toda e qualquer avareza, que é ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então eu não estou errado em dizer: irmão, se preciso, troca a marca da roupa, troca a marca do alimento, troca o tipo de carro, enfim, tem uma vida mais simples de recursos materiais, mais abundantes da presença de Deus. Eu não estou errado em dizer isso, está baseado aqui. Por quê? Porque o outro ponto é quando eu trabalho, e eu tenho um coração egoísta. Avarento é ganancioso, é querer ter mais, mas também é egoísta, porque aquele que quer ter mais, ele tem dificuldade de compartilhar o que tem, porque na mente dele é: se eu compartilhar isso daqui, se eu der essa oferta, se eu prestar esse socorro, bem, eu vou ter que tirar de algo, do montante que eu estou ajuntando. Ora, se eu quero ter mais, qualquer valor que eu tire, mesmo que seja para ofertar, mesmo que seja para socorrer, é um tirar na mente do avarento. Estão me entendendo? Então, o trabalho ele se torna um problema também quando a pessoa ela está avarenta e ela nem percebe. Ela trabalho lhe rende. Quem trabalha rende, irmão. Quem trabalha vai ter o fruto. Mas ela tem dificuldade de compartilhar. E aí, eu volto para a parábola. E ele, versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. Não tem nenhum problema com isso. Maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Não tem problema em alguém que, por causa do seu trabalho, ele vai fazer uma reserva. Amém? Qual o problema? É quando este homem diz: agora tu tens em abundância, come, descansa, folga. Agora tu pode, ele está firmado numa falsa segurança. A confiança deste homem está nos seus recursos. Portanto, ele está deixando de confiar em Deus, que tem o governo sobre tudo e todas as coisas, para confiar nos seus recursos materiais. Tirou a confiança de Deus, está nos recursos materiais, nos seus bens. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro problema. E o segundo é que você não vê ele dizendo: eu vou, inclusive, poder ajudar. Não. O que está escrito é: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansas, come, bebe e regala-te. Ou seja, é para mim, é meu, então é só para mim. Só qual a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que quem tem, compartilha com quem não. A mensagem do Evangelho é a generosidade, é o socorro, é a adoração a Deus através do tempo, de recursos também financeiros. Só que um homem que tem um coração egoísta como esse, ele não consegue fazer isso. Ele tem um bom resultado do seu trabalho, mas é para quê e para quem? É para ele e para ele. Acabou. Quem está me entendendo? Quando o trabalho toma todo o meu tempo e todo o meu vigor, ao ponto de eu não ter para a minha família e não ter para Deus, ele se transformou em um problema. Quando o meu trabalho, ele me dá recursos, mas eu me apeguei a esses recursos ao ponto de confiar nele, pronto, pode vir o que for aí de economia, não estou nem aí, eu tenho bastante, está botando confiança nos recursos, está tirando de Deus. Eu tenho recurso, mas é para mim. Mas a obra de Deus, Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai usar o diácono sábio. Aleluia. Deus usa o pastor. Amém, Senhor. Pode me usar mesmo. Porque quando o Senhor manda uma parte pequena que é para a obra, né? A maior parte fica para nós. A gente é abençoado. Manda mesmo, Jesus. Manda, Senhor. Aleluia. Ai. Eu quero parar por aqui, mas eu quero ler mais 2 versículos. Um deles se encontra em Marcos capítulo 4. E de novo nós temos as recomendações do Senhor Jesus. Mas olha o que diz no versículo 14. Versículo de número 18 diz: os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições
concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. As demais ambições pode incluir muitas coisas, inclusive de ter uma vida mais regalada, mais tranquila financeiramente. E para isso, bota trabalhar. Moderação. Você está entendendo? Eu estou dizendo que Jesus disse assim: olha, as coisas, os espinhos que tornam a semente, que sufocam a semente, pedindo que a semente, que é a palavra de Deus, ela venha produzir o seu resultado, portanto é a mudança da vida daquele a qual foi semeada. Esses espinhos são o quê? São os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Jesus diz: concorrem com a palavra, concorre, portanto, com a proposta do Evangelho, de uma vida dedicada para Deus. Concorrem, e mais do que concorrer, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. E a gente vive numa sociedade que ela é consumista. O incentivo é para que a gente tenha, e tenha mais, sempre mais, para que a gente busque sempre a novidade, a gente sempre esteja gastando. É ou não é verdade? Só que para a gente ter para gastar, a gente tem que trabalhar e muito, sim ou não? Eu estou falando dessa sociedade que incentiva esse modo de economia que nos incentiva a sempre querer o novo, o diferente. Então troca o celular, troca o carro, troca isso, compra isso, aquilo outro, e o que já tem, não, tem que comprar novo. E a pessoa fica atrás de trabalhar, nem mais para ter o pão de cada dia, o vestir, calçar, ter uma casa boa para morar. Não, é para consumir. E ela vive, tem que ter, para ter esse celular novo, para ter esse carro novo, e para ter essa casa melhor, e para trocar toda a mobília da casa, e para trocar. E aí fica concorrendo, essa pessoa fica sem tempo, sem vigor, sem saúde para as outras coisas. É só para o trabalho, porque as ambições deste mundo está sugando todas as energias dela. Vamos para a casa do Senhor. Hoje não dá. Vamos adorar o Senhor. Hoje dá, irmão. E a pessoa vem, mas vem com o coração e a mente lá fora. Já vem cansado. Deus abençoe, que o pastor troque logo essas cadeiras. Tá uma cadeira aconchoadazinha, um ar-condicionadozinho. Deus toque o pastor para ele entrar aí nesse esquema aí da igreja no escuro. Vai ficar cadeira aconchoada, climatizado e no escurinho. Aí só vai faltar o ministério de louvor cantar aqueles louvores assim, bem suave. Ô, rapaz, aí eu vou ter gosto de vir para a casa do Senhor, que é para dormir gostoso, descansar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Aleluia. Oh, meu Deus. Tome cuidado, irmãos. Você que veio nessa noite, talvez estava pensando em ouvir outra palavra, mas esta é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Lucas 21, 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
com as consequências da sensualidade, orgia em outras versões, da embriaguez. Rapaz, o rapaz foi embora na hora de ouvir esse ponto aqui. Da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. As preocupações deste mundo. Tem tanta coisa. É por isso que eu não tenho tempo, pastor. Tanta coisa para fazer. Sim, Marta. Sim, Marta. Eu estou te chamando para Zé Maria. Tem muita coisa para fazer, mas essas coisas serão feitas em outro momento, se der, porque o tempo que é para o meu Deus não será tirado, não será substituído. Aleluia! Ele me deu uma nova vida. Essa vida só faz sentido se eu viver por Ele, para Ele, nele. Aleluia! Portanto, até o meu trabalho tem que ser um meio e não um impedimento. Um meio para quê, pastor? Para que eu possa adorar. Amém? Tipo os crentes estão fazendo. Vamos fazer a viagem missionária, portanto é obra do Senhor. E o trabalho? O trabalho é para a gente ter o salário, e o salário pagar as nossas contas, comprar as nossas coisas, e pagar a nossa passagem, e a gente fazer a obra de Deus. Trabalho é para ser um meio para eu ter recursos para adorar o Senhor. Meu irmão, o que foi isso que aconteceu? Que de repente foi esse, meu irmão? E agora? Vamos abandonar o nosso evangelista? Não ia fazer nem sentido, né, irmão? Um evangelista da igreja, a gente chegar e dizer assim: meu irmão, até aqui te ajudamos, agora vai, meu irmão, toca a tua vida, procura uma igreja para você se congregar aqui. Um evangelista da igreja, toca a tua vida, procura uma igreja para tu se congregar. Não, ainda bem que esse povo aqui é crente. Aleluia. E o que o evangelista vai fazer? Vai evangelizar. O que ele vai fazer? Vai ganhar vidas. Qual vai ser o trabalho dele? Ganhar almas, discipular almas, implantar a igreja. Glória a Deus. E o meu trabalho, onde é que entra nisso? O Senhor tem me abençoado, e do meu rendimento eu vou ofertar na obra do Senhor. Eu vou dizimar na casa do meu Deus, para que evangelistas da Manancial tenham condições de trabalhar integralmente na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia! Você pode ficar de pé. Teu trabalho é bênção, irmão. Você tem que só vigiar em como você está vivendo isso daí. Que adianta, irmão, ganhar o mundo inteiro? Que adianta, irmão, viver regaladamente aqui na terra e ser pego desapercebido? Porque de tanto ter tempo para o trabalho e para as outras coisas, não tem tempo para Deus, o coração é frio. Conhece Deus de ouvir falar e não de um relacionamento íntimo. Não, o Senhor não te chamou para essa vida não, irmão. Faz isso não. Não faz isso. Isso é contra você mesmo, faz isso não.
Tem gente que mal tem o que comer, irmão. Mas o sorriso é bem aqui, ó. Porque tem pouco arroz, mas tem muito do Espírito. Aleluia. Agora, se a gente vigiar, a gente vai ter abundância de arroz, de feijão, ainda vai ter abundância da presença de Deus, que Ele é bom. Oh, aleluia! O tempo que você dedicar ao teu trabalho vai render. Se você tiver no coração que o teu trabalho é um recurso, um meio, que deve inclusive ser usado em benefício da obra como meio de adoração. E eu sei que os irmãos daqui já têm, é como se o Espírito Santo estivesse lembrando, é como se alguns dos nossos irmãos estivessem sendo tentados esses dias para pensar de uma forma diferente. E o Espírito Santo está lembrando: não, meu filho, não saia não, você está na motivação certa, você está no posicionamento certo, continua desse jeito, eu estou me agradando, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Irmão, coloque o que eu estou falando em prática. Que o trabalho não seja algo que vai atrapalhar, que o trabalho seja algo que vai inclusive servir de recurso para você viver mais de Deus e da obra de Deus. E você vai ver o teu trabalho sendo abençoado. Se essa porta for pequena, Deus vai abrir uma maior, irmão. Sei que vocês já ouviram isso, mas só para dar uma fortalecida. Eu trabalhei 13 anos na rede de supermercado São Luís. 13, eu comecei como empacotador, eu fui para o caixa, promovido para o caixa, depois promovido para encarregado de CPD. Quando eu cheguei encarregado de CPD, eu já dirigi igreja, já há alguns anos. E é uma empresa que dá muita oportunidade para bons funcionários. Se é um bom funcionário, é trabalhador, vestiu a camisa da empresa, tem oportunidade de crescer. O Edinaldo é um exemplo disso. E aí quando chegou nesse cargo, eu pensei, o próximo é subgerente e gerente. Só que para ser subgerente, o horário na época entrava de 10 para fazer o fechamento da loja. E aí, meu irmão, eu ia ter que entregar a igreja, a direção da igreja. Então o que é que eu decidi no meu coração? Não, tá bom aqui, eu vou continuar sendo encarregado de CPD, eu não vou tentar mais promoção, porque eu escolho continuar à frente da obra do Senhor. Passado alguns anos, um membro da igreja abriu uma filial da empresa dele lá de Recife aqui, no Ceará, e chegou para mim e disse: pastor, eu queria lhe convidar para você ser gerente da empresa aqui. Só teve um aleluia aí, irmão. Hã? Aí eu fui, conversei no São Luís, ganhei todas as minhas contas, bem direitinho, pagaram até o que não devia pagar, né? Porque multa é quando a empresa está botando para fora, porque não quer o funcionário. Quando o funcionário pede, não tem direito à multa. Mas mesmo assim eles pagaram. Com o dinheiro lá, comprei o terreno. Não da minha casa, mas o terreno onde está um prédio construído. Tem mais outro espaço para construir outro. E fui ser gerente. No horário que dava para
Passava o dia na empresa e à noite eu via as carreiras para o culto. Aleluia! Porque eu escolhi priorizar o quê? A obra. Eu escolhi priorizar quem? O Senhor. Glória a Deus. Chegou o tempo que Deus fechou a porta, porque disse: agora, meu filho, você vai aprender a depender totalmente de mim. Porque eu tinha aquela confiança, eu tenho meu trabalho, não preciso da igreja. Aí Deus quebrou meu orgulho, 3 anos na peia. Olha corra boa, irmão. Quanto mais duro você é, mais você demora, né? Então seja mole. Foi 3 anos, peia, até o Gonçalves entender que ele tinha um chamado para tempo integral e que havia chegado esse tempo. E desde então, já fazem, acho que é 8 anos, na Manancial tem, já fazem 10 anos. E o Senhor não tem deixado faltar, pelo contrário, tem abençoado abundantemente a minha vida financeira. Vou repetir, o Senhor tem abençoado abundantemente a minha vida financeira. Quando eu trabalhava no secular e trabalhando agora para a obra do Senhor, Ele tem abençoado a minha vida financeira. Sabe por quê? Porque eu escolhi fazer do trabalho não um impedimento, não uma desculpa, mas fazer um meio pela qual inclusive ia me dar sustento, ia me dar condições de abençoar a obra de Deus financeiramente. Escolha isso. Escolha isso. Escolha isso e você vai ver que Deus é fiel. Deus tem colocado um desafio diante de nós, irmãos. A gente tem esse recurso para sustentar um missionário no campo. Nós não temos, mas nós também não tínhamos quando compramos este lugar. Aleluia, 66 mil. Quanto é que vocês tinham? A gente tinha 4 mil. E dentro de um ano o Senhor nos deu condições. Aleluia, nós juntamos 46 mil reais. Falta ainda 20. O Senhor vai prover. Tocou o coração de um descrente e disse: eu empresto para a igreja esses 20 mil. E a igreja vai pagar em 10 parcelas de 2.200 reais. 2.000 de juros. Aleluia! Nós também não tínhamos dinheiro para comprar essa casa aqui do lado. E está aí essa casa aqui do lado, que é o anexo 1. Olha aí que lindo. Anexo 1, onde a gente come as coisinhas quando, né? Que depois vai se transformar em salas para estudos bíblicos. Glória! Se for da vontade de Deus, seminário Manancial, olha aí, formando os obreiros para a obra do Senhor. Você está entendendo, irmão? Na obra de Deus é assim. O dinheiro ela não tem fisicamente, mas já está no coração de Deus. A provisão, os meios, se a gente simplesmente se dispõe a dizer: eis-nos aqui, Senhor, aleluia, o Senhor quer abençoar a tua obra através de alguém, então aqui, ó, eis aqui a minha vida. Se forem 12, que nem os apóstolos, oh Deus, entre os 12, pega uma vaguinha, bota para mim essa vaga. Amém. Amém. Quando você entender que você não vai trabalhar para sobreviver, mas ser um abençoador, o teu trabalho vai ser uma bênção. As portas vão se abrir. A promoção que surgir
Sabe quem vão se lembrar lá no setor pessoal? Vai ser de você. Amém, meus irmãos? Porque é desse jeito que Deus abençoa a sua obra. É abençoando o seu povo. Agora não pode ser que nem aquele homem. Agora tu tem. É fruto do teu trabalho, é teu. Os celeiros é para guardar para mim. Ai, já foi impedimento. Deus não pode contar com esse tipo de coração. Mas aqui não tem coração assim não, amém? Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Eu recomendo seriamente que você faça uma oração agora. E você se apresente diante do Senhor, entendendo o que Deus ministrou nesta noite. Não é coisa de desocupado. Não é coisa de desocupado, de ocioso. O dedicar tempo para servir, para cultuar, tempo para Deus, para a obra de Deus. Não. Isso não é coisa de desocupado, isso é coisa de crente. Isso não é coisa de ocioso, isso é coisa de salvo. Isso não é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa de quem está com o coração rendido, apaixonado. O coração foi conquistado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Recomendo que você ore. Recomendo que você converse com Deus. Ó Deus, ó Deus. Eu mesmo tenho pensado no trabalho como algo enfadonho, pesado, como se fosse um fardo, como se fosse uma maldição. Não. O meu trabalho, o teu trabalho é uma benção, irmão. É uma benção. Aleluia. Uma porta que Deus abriu para você. Agora, se Ele está tomando o teu tempo que é para Deus, aí você tem que, Senhor, esse trabalho aqui não está dando certo não, Senhor. Abre outra porta, aleluia. Senhor, abre outra porta, eu quero te servir. Eu quero ter tempo para estar com os meus irmãos, te cultuando. Aleluia, quem diz que isso é coisa desocupada é Faraó, é o diabo. Porque ele perdeu o direito de te adorar, ele perdeu o direito de estar na tua presença, ele perdeu o privilégio de te servir, e o Senhor deu a mim. Ele é invejoso, ele está com inveja. Não é coisa de desocupado, é coisa de quem se ocupa com Deus.